bom, eu sei que o título te deixou curioso, mas acredita em mim, se você assistir The Batman dublado, pode não ser a melhor experiência que você vai ter. Eu sou a vingança. Mas se você tá pensando em assistir de novo ou pela primeira vez, eu já vou deixar um aviso muito importante. Não veja dublado. E calma aí, pô. A dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Seu prego. Eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se quica, Clem. E se eu não me engano, a dublagem brasileira tá no top 3 de dublagens do mundo. Mas quando eu vi The Batman pela primeira vez, cara, eu não senti falta de absolutamente nada, porque eu assisti dublado. Mas quando eu assisti legendado, cara, faltou muita coisa no dublado, muita coisa mesmo. I'm vengeance. Parecia que aquele Batman tão sombrio, tão diferente das outras versões, simplesmente não tava funcionando do jeito que foi criado ele. E quando eu fui ver legendado, foi outra experiência, totalmente diferente. E hoje eu vou te explicar exatamente por que isso acontece. Falando sobre a atuação incrível do Robert Pattinson, os detalhes que se perdem na dublagem e até os erros que quebram a imersão. Vamos começar falando sobre o Robert Pattinson. E bom, aquela polêmica toda de quando anunciaram ele como Batman, que muita gente odiou e falou: ah, mas ele fez Crepúsculo. Moleque, o último filme da saga Crepúsculo foi lançado em 2012. Ele foi anunciado em 2019, por aí, alguma coisa assim. O cara, nesse meio tempo, você sabe o que ele fez? Ele fez Tenet e O Farol. Eu só vou falar esses dois: Tenet e O Farol. Acabou. Em The Batman ele fez algo muito diferente do que qualquer coisa que a gente já viu no cinema. Esse Bruce Wayne não é o playboy, bilionário, confiante, que todo mundo conhece. Não é uma questão de dinheiro. Sabe o que é? Estou comprando hotel e estabelecendo novas regras para a área da piscina. Não, ele é um cara quebrado, emocionalmente destruído, que ainda tá tentando entender o próprio papel como Batman. E essa diferença fica mais clara na voz. O Robert usa um tom grave, quase um sussurro na verdade. What did you say? You would rather die than talk. What was you afraid of? You? E em várias cenas como se o próprio Batman estivesse falando com ele mesmo. E ele transmite aquela vibe de, pô, ele não é o Bruce Wayne. O Batman é o Bruce Wayne. Ele só se disfarça em algumas vezes, mas a todo tempo ele é o Batman. De dia ele é o Batman, de noite ele é o Batman, de tarde ele é o Batman. Em todos os momentos ele é o Batman. Poucas vezes no filme a gente teve alguma participação do Bruce Wayne de verdade. E quando a gente teve a participação do Bruce Wayne, foi naquele funeral e aconteceu o que aconteceu. Ele virou Batman de novo depois, ó. E bom, voltando pro assunto da voz, quando você assiste dublado, por melhor que seja o Wendell Bezerra dublando, que é um dos melhores dubladores da história do Brasil, e ele realmente é muito bom, mas o Batman dublado soa muito mais genérico. Pra mim, é como se fosse só mais um herói sombrio e sério. Se você for tentar comparar o Christian Bale, que fazia aquela voz rouca, exagerada, ou até mesmo com o Ben Affleck, que tinha uma presença mais brutal, você percebe como a voz do Robert Pattinson é única. E isso só dá pra sentir de verdade na versão original. No dublado você não sente isso. Você sente o, sei lá, é muito genérico. Agora vamos falar do Charada interpretado pelo Paul Dano. Tipo assim, eu vi o filme dublado e cara, pô, é um vilão muito bom, muito bom. Mas pô, esse cara é simplesmente muito brabo no filme original, legendado. Ele cria uma atmosfera de tensão muito absurda, moleque. Muito absurda. Especialmente em cenas onde ele tá falando diretamente com Batman. Tem um momento em específico que eu não lembro exatamente a cena, mas que ele grita de uma forma completamente descontrolada. E esse grito é bizarramente desconfortável, cara. É intenso. E te deixa com a sensação de que, pô, esse cara vai me matar. E não é só isso. Tem também alguns erros de tradução que mudam o significado das frases. Por exemplo, em uma cena que o Charada diz algo como "isso não acabou ainda",
E na dublagem, essa frase se transforma em algo muito mais genérico. E cara, vamos falar do ponto alto desse filme? A trilha sonora de The Batman, composta pelo Michael, sei lá o que, eu não lembro o nome dele. É um dos elementos mais fortes do filme. Pra mim, é o mais forte, a trilha sonora. Que, pô, você pega a primeira aparição do Batman nesse filme, é muito absurdo, aquela narração dele. Pô, depois que ele vê aquele moleque que ficou órfão, ele sai de moto, surfing the way. Moleque, a trilha sonora desse filme é muito absurda, é a melhor trilha sonora pra mim, de filmes de heróis pra mim. E, pô, aquela música que começa devagar com uma batida pesada e vai crescendo bastante o volume. Na versão original, essa trilha se mistura perfeitamente com os sons dos ambientes. Perfeitamente. Os passos, as respirações, até o silêncio, cara. Até o silêncio. Mas na dublagem, muitos desses detalhes acabam sendo escanteados. E isso quebra demais a imersão de novo. E um exemplo disso que eu já falei pra você, que é a primeira aparição do Batman, onde ele tá andando bem devagarzinho e você só ouve os passos dele, junto com a música crescendo pra caramba. Mas na versão dublada, esse efeito não tem o mesmo impacto não. Então, pra recapitular tudo, assistir The Batman legendado deixa você aproveitar ao máximo as atuações incríveis de Robert Pattinson, do Paul Dano, entre outros aí. Mas olha, pra falar pra você não assistir The Batman dublado, pode parecer muito uma opinião muito forte, e é. Mas a questão aqui vai muito além de só gosto pessoal. Quando um diretor como Matt Reeves constrói um filme como esse, cada detalhe é muito pensado, muito trabalhado, como parte de um todo. E o áudio original não é só um detalhe, é uma peça fundamental para esse quebra-cabeça todo. Pensa comigo agora, The Batman não é aqueles filmes genéricos da Marvel que seguem a mesma fórmula sempre. Ele se propõe a ser quase um thriller psicológico. O ritmo é mais lento, o clima é mais denso e cada cena parece construída para te deixar desconfortável e tenso. E parte disso vem de forma como os diálogos são entregues, da intenção por trás de cada palavra. No áudio original isso vem direto da fonte, exatamente como foi imaginado. Na dublagem, por melhor que seja, como eu já falei desde o início do vídeo, no meio, agora até no final, isso passa por um filtro e parte desse impacto se perde. E outro ponto que é muito importante mesmo, que quase ninguém fala, é a questão cultural, que The Batman se passa em Gotham, mas Gotham, para todos os efeitos, é um reflexo distorcido de cidades como Nova York, Chicago, Los Angeles, e tem um contexto urbano que tem uma imagem própria, expressões que fazem sentido naquele ambiente. E quando isso é traduzido para o português, muita coisa acaba ficando mais genérica, mais neutralizada. Não porque a dublagem é ruim, mas porque é impossível replicar 100% da atmosfera de uma cidade americana decadente em outra língua. É como você tentar explicar uma piada interna para alguém que nunca viveu naquele contexto. E ainda tem a questão da intensidade. O Batman do Pattinson é um personagem quebrado, perturbado, como eu já falei, e isso tá na voz dele, mas também no jeito como ele interage com os outros. Quando ele encara o Charada, por exemplo, no clímax do filme, o silêncio entre as falas, o peso na voz, a hesitação, tudo isso é pensado para te fazer sentir a angústia do personagem. E isso é difícil de replicar em outra língua, porque não é só você traduzir as palavras, é sobre você traduzir os sentimentos. E eu não tô falando que o dublador não faz isso, até porque ele trabalha com isso a vida inteira. Mas é muito difícil você replicar a mesma coisa do que tá no filme original. E sentimento é algo muito pessoal, muito único de quem interpreta. Então é muito difícil você replicar o que o ator tá transmitindo. E além disso tudo que eu acabei de falar, tem uma questão técnica que pouca gente discute. O tempo. O inglês e o português têm ritmos muito diferentes. Uma frase curta em inglês pode virar uma frase enorme em português. E a dublagem precisa ajustar isso, às vezes cortando ou mudando algumas palavras para caber no tempo da boca do ator ali. Então, se você ainda não assistiu, dá uma chance pro áudio original. E se você já assistiu dublado, tenta ver legendado. Pode parecer exagero, mas a experiência muda. E para um filme que se propõe a te envolver de corpo e alma, cada detalhe conta. E aí, o que você acha? Legendado vale mais a pena ou a dublagem já entrega o suficiente? Eu quero saber a opinião de você aí que tá assistindo. E eu só quero agradecer de verdade a você que chegou até o final desse vídeo. Não foi fácil roteirizar, editar, procurar imagens desses vídeos, dessas cenas e transformar ainda mais a qualidade desse filme que já é absurda e melhorar ainda mais em 4K. Então muito obrigado por tudo.
e deixa aí nos comentários o que você prefere. E se você já assistiu The Batman, me conta como foi sua experiência. Vamos trocar uma ideia sobre isso que eu vou te responder. E se você curtiu esse papo, já sabe, né? Deixa o like, por favor. Demorou muito pra fazer esse vídeo. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E até o nosso próximo bate-papo.